Olá, bem-vindo ao Simprocast, o podcast do Simpro. Eu sou a Aline Bertoldo e hoje nós iremos abordar um tema muito importante, principalmente para pais, educadores e cuidadores de crianças, que é quanto ao uso de aparelhos digitais como celular, videogame e tablets. Olha só esse dado que interessante. Segundo a BBC News, 90% das crianças e dos adolescentes brasileiros têm acesso, estão conectados à internet. E desse percentual, 95% usam o celular como principal dispositivo para acessar aplicativos e sites. Bom, a nossa convidada de hoje para falar sobre isso é a doutora Juliana Nechar, e ela é, então, uma especialista no assunto. Ela é formada em medicina pela Universidade de Marília. A doutora Juliana tem especialização em oftalmologia pelo Hospital de Olhos de Londrina, é mãe de 3 crianças, então tem conhecimento profissional e também na prática. Olá, doutora, tudo bem? E aí, como você vê, então, essa relação que tem na atualidade, né? As crianças, desde muito cedo, desde muito novinhas, já com acesso às redes sociais, ao celular, ao tablet, e muitos adultos acham isso o máximo, né? Oi, obrigada pelo convite. Aline, então assim, eu vou dar ainda um adentro do que você falou. As crianças, elas estão cada vez mais, né, no celular. E olha só, quem que dá o celular para as crianças? Elas não saem comprando sozinha, né? Então somos nós, ou normalmente os tios, os avós. E você me fez uma pergunta para mim. Quando a gente vê uma criança mexendo com o dedinho, o que a gente escuta? Nossa, ela sabe mexer melhor que eu. Quantas pessoas não falam isso? Ela é muito inteligente, porque o dedinho vai. E é isso. A criança, ela não precisa disso. Ela não precisa de um dispositivo. A criança, ela precisa do contato. Ela precisa do olho no olho. Ela precisa do toque. Ela precisa... Faz parte a criança chorar, a criança fazer birra, ela ficar feliz de novo. Então, quando ela tá no celular, ela tá deixando de viver a infância. E a infância não volta mais. Então, assim, a gente vê que, às vezes, desde bebê, já tem acesso, porque os pais deram, né, na mão da criança para entreter muitas vezes. E as consequências para esse bebê, no caso, assim, a gente está falando de crianças muito pequenas. São consequências negativas, doutora? Sim, Aline. Na verdade, quais são as consequências hoje do uso do celular, né? Então, vamos falar no caso de bebês. Então, existem casos de estrabismo já, tá? Que é o olhinho torto, que existem crianças que chegam no consultório com os olhos desviados por conta mesmo do uso do eletrônico. Hoje em dia, Aline, existe um número assustador. Metade das crianças serão míopes até 2050. O que é a miopia? É a dificuldade para longe. Então, essa criança, ela tá aqui, coladinha. Ela não vai conseguir enxergar para perto por falta de estímulo. Dificuldade de concentração, porque o que acontece quando você tá no celular? Existe um hormônio liberado chamado dopamina. É o mesmo hormônio, Aline, do chocolate. Quando você come um bis, você quer comer um só? Não quer. Então, a dopamina é um hormônio que, quando você tá no celular, ela tá sendo liberada. E aí, é um hormônio recompensa ali. Então, você mexe, você libera mais hormônio. O que acontece? Você sempre quer essa sensação de prazer. A criança acaba viciada no celular. Então, são esses fatores. E hoje, tem mais uma coisa. Eu não me lembro, na minha idade, de sentir o olho vermelho ou a ardência. Hoje eu tenho crianças que chegam no consultório referindo a ardência nos olhos. E a ardência por conta do uso do celular. A gente faz todo o exame, a gente não encontra nada de grau. E aí a gente pergunta, quanto tempo que você está no celular? E aí a gente encontra a resposta.
E em relação ao desenvolvimento social, doutora, assim, a gente está falando de consequências físicas ali, né, para a questão dos olhos, o intelecto, e em relação a essa interação social, qual a sua opinião sobre isso? Aline, se cresceu muito depois da pandemia, durante a pandemia, a questão do suicídio infantil, né? Do suicídio do adolescente, até porque a questão do like, que é a questão, novamente falando, da dopamina, que é o hormônio do prazer. Então, você tá ali nas redes sociais, a gente estava comentando um pouquinho antes, e sempre as redes sociais, ninguém coloca uma foto no banheiro, né? Uhum. A gente sempre coloca uma foto linda, maravilhosa. E aí, o que acontece? Quando os nossos filhos ou os nossos adolescentes, eles entram no vizinho ali, quando eles clicam ali, eles sempre olham a vida do outro melhor. E aquele like faz diferença. Mas por quê? Não sou eu que estou falando. Não é uma questão apenas só a Juliana tá vindo aqui falar. É uma questão comprovada, é uma questão fisiológica, né? Então, nós temos o hormônio do prazer. Isso a gente fala, Bill Gates, eles não davam os celulares para os seus filhos antes dos 12 anos. Então, os próprios criadores do digital não davam. Por que será que eles não davam? Uhum. Né? Então... é uma reflexão, né? É uma reflexão. E parece que na China também, eu não sei se é verídico, mas falam que na China ali eles estão proibindo o próprio TikTok para crianças. E assim, é o país de onde vem, né, o aplicativo, e está proibido. Eles não querem que crianças até determinada idade, antes daquela idade, tenham acesso. Então, assim, serve como reflexão para nós brasileiros, né? Para nós como pais. A gente tem que pensar assim, não estamos aqui, Aline, para julgar, né? Estamos aqui para orientar. Eu acho que o mais importante é para prevenção. Então, sim, o que vai acrescentar na minha vida? O que não vai? Até a gente está falando de criança, mas vamos pensar na gente. A gente também tem uma rede social ativa, a gente também mexe no Instagram, no TikTok. Vamos lá. Existe aquela questão de intoxicação digital. O que a gente faz? Poxa, quem eu tô seguindo? Quais são as pessoas? Eu sigo para saber da vida alheia, ou eu sigo para me acrescentar em alguma coisa, né? Então, eu, por exemplo, que eu sou médica, eu falo bastante do eletrônico, eu vou ficar seguindo só para saber, nossa, fulano foi na padaria, ou eu quero saber, poxa, saiu uma pesquisa sobre miopia. Então, são essas coisas que a gente começa, aos pouquinhos, mudar um pouquinho da nossa vida, né? E é incrível a gente pensar assim, né, doutora? Nós já somos mulheres profissionais, adultas, maduras, e quantas vezes nós nos sentimos mal ao ver ali alguma coisa, nos sentimos para baixo, deprimidas, até nessa questão da comparação com a vida dos outros. Não é todo o conteúdo que a gente recebe que a gente se sente bem ao receber. E nós que somos adultas já temos que lidar com isso. Imagina uma criança, né? Como é que ela vai lidar com aquela enxurrada de informações que ela recebe e ela não tem a maturidade e o discernimento suficiente, muitas vezes, para filtrar as informações, para entender o que é verdade, o que não é. Então, tem mais isso, né? Existem adolescentes que acabam fugindo, né? Esses dias eu tive um encontro até com uma pessoa, uma polícia, né? E a gente estava vendo os crimes, né? Os crimes da internet são assustadores. Eles se passam por trás das telas. O adolescente, ele não tem noção, né? E a hora que a mãe vai perceber, às vezes ele está em outra cidade. E, graças a Deus, às vezes, nesse caso, foi um caso que deu tudo certo. Mas poderia ter sido bem pior. Sim. Então, temos que ficar muito atentos.